Está começando mais um Acredite Se Quiser. E hoje nós vamos falar de um assunto que muita gente se interessa. Eu acho que na atual geração, nessa época que nós vivemos, é o que todo mundo procura, não é mesmo, Sr. Fudjek? Pois é, Sr. PH. Pois é, Mr. PH. É uma coisa que eu procuro também e uma coisa que eu gostaria muito, né? Voltar nos 18 aninhos. Seria muito legal, né? Ô cara, se eu pudesse voltar com a cabeça que eu tenho hoje, eu gostaria. Se fosse pra voltar com a cabeça que eu tinha quando eu tinha 18 anos, eu não quero não. Ah, sim. Isso é... Eu também. Mas aí você quer demais também, né, cara? Pô. E já que ele entrou na conversa, nosso Indiana Jones, Rodrigo Fernandes, retornando ao Acredite Se Quiser, e aí? Salve PH, salve Jackson, muito bom estar aqui novamente, enorme prazer, grandão, muitão, valeu. Eu que agradeço, cara, e hoje nós vamos bater um papo muito legal aqui sobre a fonte da juventude, essa parada mística aí, sobrenatural, que todo mundo sempre procura, inclusive nos dias de hoje. Então, daqui a pouquinho, logo após a vinheta, nós vamos embarcar nessa aventura em busca do Elixir Eterno. Indiana Jones, Santo Graal, São Longuinho, Highlander, Catuaba. Acredite se quiser. Tô passando aqui só para dar um recadinho rápido para vocês, que no dia 1º de agosto agora de 2026, um sábado, vai ter o nosso encontro anual do Acredite Se Quiser, em parceria com a editora Tábula, no evento BHQ, Belo Horizonte Livros e Quadrinhos. O evento acontecerá na Casa do Quadrinho, na Avenida João Pinheiro 277, no bairro de Boa Viagem, aqui em Belo Horizonte. Fica ali a 3 quarteirões da Praça da Liberdade. O evento vai ser das 11 às 7 horas da noite. E atenção, é gratuito, 0800. Chegou lá, é só entrar e lá procurar a gente e se divertir, porque vai ter palestra, exposição de livros, quadrinhos, eu, o Sr. Fudjek, mais uma galera que vai estar lá. Então, é um evento gratuito, muito legal para se levar toda a família, se divertir ali durante a tarde com a gente, beleza? A gente vai soltar maiores informações aí no decorrer do mês, no perfil do Instagram, do BHQ, da Casa do Quadrinho, do Acredite Se Quiser. Acompanhem lá para ficar por dentro, beleza? A gente se vê lá. Um grande abraço e vambora pro nosso episódio. Ô Rodrigo, vamos lá. O que eu conheço da fonte da juventude? É um laguinho que a pessoa vai lá, bebe a água do lago e ela volta a ter, sei lá, seus 18, 20 anos de idade, sei lá, depende. E já começa com uma boa pergunta. Se um menino, sei lá, de 10 anos de idade tomar água da fonte da juventude, o que acontece com ele? É uma ótima pergunta. Eu acho que pode acontecer o efeito contrário, né? Vai ser aí o curioso caso de Benjamin Button. Assim, a criança toma e vai virar velho, né? Essa pergunta me surgiu aqui agora, na hora que nós começamos a conversar. Mas vamos lá, é isso mesmo a fonte da juventude? É um lago de água, assim, milagrosa? É, como canta o bom e velho Roupa Nova, né? Esse patrimônio da música popular brasileira. Água da fonte, cansei de beber pra não envelhecer. É quase isso aí, ô PH. Mas é um pouquinho mais complexo. Complexo quanto? E já aproveito para ampliar a nossa conversa aqui, eu quero falar primeiro das relíquias sagradas ali, que segundo a lenda, o Santo Graal, que é o cálice que recolheu o sangue de Cristo quando estava na cruz ali, quem beber dele se torna imortal. Eu aprendi isso no Indiana Jones, hein? Isso é certo? Tem disso também ou não? Isso aí é licença poética deles? É uma das acepções, né, ligadas ao Santo Graal, sim. E, na verdade, ninguém sabe ao certo o que é o Santo Graal, né?
Há quem diga que é o cálice literal, onde, né, Cristo bebeu na última ceia. Há quem diga que é onde Maria colheu o sangue de Cristo quando ele estava na cruz e o soldado romano acertou Jesus com a lança, né? E há quem diga que é realmente uma coisa metafórica, né? A vida, né, que estaria no cálice seria os ensinamentos de Jesus Cristo. Eu ouvi uma metafórica também dizendo que o cálice, o Santo Grau, seria a própria Maria Madalena. A representação, assim, do aparelho sexual, digamos assim, o aparelho reprodutivo, tem um certo formato de cálice, né? E eu não sei onde que eu vi que a referência metafórica seria a isso também, né? Fica aí de curiosidade. Eu já ouvi também isso, Jackson. Eu não vou lembrar agora onde também, mas essa teoria sua aí não é tão nova assim pra mim. Eu já ouvi, mas não vou saber da onde também. Há quem diga que pode ser também, né? Uma das hipóteses é que seria a linhagem de Cristo, né? Aí sim, entraria Maria Madalena, né? Que teria tido um filho de Cristo, eles teriam se casado. E essa linhagem sagrada seria o Santo Graal. Há também essa interpretação. Assim, como todas as coisas, né, míticas, lendárias, sagradas, geralmente tem mais de uma interpretação mesmo. Tá, eu vou já aproveitar aqui para te fazer uma pergunta e já te deixar um convite já engatilhado. A gente falou aqui do Santo Graal, aí você citou que talvez o Santo Graal também tenha sido o cálice que foi Maria, né, que recolheu o sangue de Jesus ali na cruz quando ele estava crucificado. Isso. Alguns falam que foi Maria, alguns dizem que foram outros personagens, né? Tá, mas o meu ponto não é quem recolheu o sangue, sim quem causou o ferimento. Diz que foi São Longínquos, com uma lança, que espetou Jesus ali, furou ele depois, né, no final, pra ver se estava morto mesmo. E, segundo conta também, essa lança seria a lança do destino. E o São Longínquos, me corrija se eu estiver errado, virou o São Longuinho, que a gente pede pra ajudar a procurar coisa que perdeu? É isso? Rapaz, ó, essa informação, essa transformação de São Longinos em São Longuinho, eu vou ficar te devendo. Mas eu posso averiguar. Tá. Porque eu já ouvi essa história, cara. Eu já ouvi essa história, assim, que o São Longínquos da lança lá virou São Longuinho. Mas, enfim, foi a lança do destino essa responsável por ferir Jesus na cruz? Sim. É a tal da lança do destino. E aí, né, a gente tem aí histórias que... Não. Você não vai falar agora, porque tem um gigante, inclusive, envolvendo os nazistas no meio. Nós vamos conversar disso depois. Beleza. Eu já só chamei aqui pra deixar aquele gostinho de quero mais na galera, porque nós vamos voltar a falar de objetos sacros aqui, relíquias sagradas. Mas vamos lá, vamos voltar na nossa água do milagre. Saindo do Santo Graal, qual que é a outra versão que a gente teria dela? É um mito muito antigo, né? A origem da fonte da juventude é de origem aí, imemorial. Né? Na mitologia romana já existia, por exemplo, uma deusa chamada Juventa, que aliás é de onde vem a palavra juventude. Né? Essa deusa ela foi transformada numa fonte e todo mundo que bebesse dessa fonte teria a juventude eterna. Isso já é uma fonte da juventude. Né? Uma outra fonte da juventude nasceria no Jardim do Éden, aquele bíblico, né, judaico, ao pé da árvore da vida. Do pé da árvore da vida nasceriam 4 rios, que seriam todos fontes de juventude. Quais seriam esses rios nos dias de hoje? Seriam o Tigre e o Eufrates, né, os dois ficam no Iraque. Seria um rio chamado Gerron, que seria o rio Nilo, e outro chamado Fison, que seria o rio Ganges, aquele que é o mais importante da Índia. Outro, na epopeia de Gilgamesh, né, que a gente sabe, é a história humana mais antiga que a gente tem registrada. Né? Assim, tem mais de 4.000 anos a epopeia de Gilgamesh. É onde, inclusive, se fala de um dilúvio antes daquele citado no Gênesis. Rodrigo, rapidinho, vou te interromper aqui e sair do nosso assunto, só para te perguntar isso, que você entrou nesse assunto. Você acredita que realmente existiu um dilúvio? Rapaz, hoje é cientificamente provado que existiram vários dilúvios na história geológica do planeta. Né? Não foi um só, foram vários, em vários lugares diferentes. Mas esse bíblico, com a arca, com um bicho de cada espécie, tudo, você acredita que existiu? Sim, eu acredito que existiu, sim. E você acredita na arca? Eu acredito na arca. Eu acredito. Pera, me explica, como é que um canguru sai da Austrália, atravessa o mar todo lá pra chegar lá onde eles estão e entrar na arca? Bem, quando Moisés, no relato bíblico... Gaguejou, já era. Gaguejou, perdeu. Não, eu ia falar Moisés aqui, cara, olha que loucura. Na verdade foi Noé. Noé teria juntado todos os animais do planeta numa arca, todos os animais do mundo, correto? Correto. Isso pra mim é totalmente impossível logisticamente falando, mas enfim.
Isso se a gente não levar em conta qual era o mundo de Noé na época. O mundo de Noé era um lugar pequenininho, ruralzinho, no Oriente Médio. Muito provavelmente ele conhecia, sei lá, não tem como quantificar aqui, mas, sei lá, 1 dúzia de animais diferentes. Então, sim, foram todos os animais para a arca. Todos os animais no mundo de Noé. Não, esse negócio de advogado defendendo bandido, não, essa desculpa não colou. Aqui, não, desculpa, eu ter entrado nisso, é porque eu fiquei curioso para saber a sua opinião. Quem sabe a gente não volta mais para frente para conversar disso. Vamos focar na fonte da juventude aqui, porque senão nós estamos perdidos hoje. Vamos lá, desculpa. Vai longe. Pois é, então a gente tem no Jardim do Éden, a gente tem na epopeia de Gilgamesh, o Alexandre o Grande. Isso não é mito, isso é um fato histórico. Na campanha militar que ele vai fazer até a Índia, ele vai procurar a fonte da juventude na Índia. Alguns falam que ele teria procurado o rio da imortalidade, né? Aí os relatos são um pouco divergentes aí. Mas, de qualquer forma, ele não encontrou, né? Porque ele morreu muito jovem, morreu com 33 anos. Tem uma batalha pelas terras da Irlanda, uma batalha mitológica, que é ali entre deuses, entre clãs guerreiros e tal. É uma batalha chamada Magtured. Nessa batalha também se fala de uma fonte da juventude. Depois de um dia de combate, eles pegariam todos os mortos e todos os feridos, jogariam nessa fonte da juventude, e no dia seguinte estava todo mundo ok de novo, todo mundo preparado para a guerra novamente. E assim, não é difícil da gente entender a origem da lenda da fonte da juventude. Tu imagina, PH e Jackson, hoje, nos dias de hoje, é muito difícil a gente encontrar água realmente potável. Muito difícil. Só para você ter uma ideia, só no Brasil, 6 milhões de pessoas não têm abastecimento de água adequado. Hoje, 2024. Você imagina na antiguidade, cara, onde as noções de saneamento básico e de microbiologia eram bem elementares. Para não dizer inexistente. Eu tô querendo dar uma moral aí, enfim. Então, assim, as pessoas, elas bebiam diretamente dos rios, dos lagos, dos riachos. Você simplesmente não sabia se esse corpo de água estava envenenado, se ele não estava contaminado por algum animal morto, se algum povoado, rio acima, usava esse corpo d'água para tomar banho, para descartar dejetos, para curtir peles, né? As peles eram curtidas nos rios. Tipo Ganges. Pois é. E antes da Revolução Industrial, isso era o que mais poluía os rios, né? Essa indústria do curtume. Então você bebia aquela água ali, cara, e você não sabia lufas de onde vinha aquela água, por onde a água tinha passado, enfim, era bem perigoso. E ainda né? Números de 2021. Só no Brasil teve, lembrar o número exato aqui, 43 milhões e 300 mil pessoas afastadas das atividades laborais por causa de doenças de veiculação hídrica. Cara, mais de 43 milhões de pessoas. É muita gente. Ô Rodrigo, você entrou num ponto interessante, eu vou só te interromper de novo, porque ultimamente eu tô mexendo com aquário. Eu comprei aquários pra mim, tava querendo montar aquário, eu gostava. E quando eu fiquei muito tempo sem mexer com isso, quando eu fui voltar a pesquisar sobre o assunto pra mim não entrar assim de gaiato, cara, você sabia que a nossa água que chega tratada pra gente, ela tem tanto metal pesado e tanto traço de outros metais ali e de coisas que eles jogam na água pra fazer o tratamento, que se você pegar a água da torneira sem fazer nenhum tratamento nela e jogar no aquário, é perigoso você matar toda a biologia do aquário, não só os peixes. Sim. Assim, aí tem que usar um filtro de osmose reversa pra tirar esses metais pesados da água pra você poder usar a água, pra deixar a água pura de novo, sendo que basicamente você pensa, a água da torneira é água pura. E não é, tá longe de ser. Quantidades aí, eu não vou nem falar dos outros componentes, mas quantidades enormes de cloro e de flúor. Cobre. E cobre é fatal, principalmente para invertebrados. Enfim, deixa o aquário de lado. Mas então, quer dizer que o mito da fonte da juventude surgiu porque as pessoas não tinham acesso à água limpa? Exatamente. Assim, qual era a melhor forma de você conseguir água pura? Era diretamente nas fontes, né? Que ele não passou por lugar nenhum e ali a terra ali, o solo das fontes fazem uma filtração natural. Então assim, se você encontrasse uma fonte de água realmente pura, cara, você estava feito. Isso era muito valioso. Além de você ficar menos doente, você podia se curar de alguma outra doença que você tivesse adquirido com uma água ruim, com uma água contaminada. E aí começa a reputação de que certas fontes eram curativas e especiais.
no Brasil mesmo, né? A gente não precisa nem ir muito longe. A gente tem aqui cidades que são conhecidas por ser balneários hidroterapêuticos, né? Poços de Caldas. Poços de Caldas, tem Araxá, tem Caxambu, essas duas em Minas, né? Tem Águas de São Pedro, em São Paulo, tem Gravatal, em Santa Catarina, são muitos lugares. Mas, assim, a fonte da juventude de que a gente está falando aqui, aquela mais célebre, ela vai ser aquela que o espanhol Juan Ponce de León vai procurar nos Estados Unidos, né? Vai procurar na América. E esse lugar é que é o modelo moderno da fonte da juventude. O Ponce de León, ele foi um conquistador espanhol, ele foi o primeiro cara que governou ali a ilha de Porto Rico, né, no Caribe. Isso em 1509. Em 1511, ele deixa de ser governador e monta uma expedição. É a expedição aí com 3 navios, né, que ele vai explorar a costa sul dos Estados Unidos. Essa expedição foi criada para procurar a fonte da juventude? Calma. Chegaremos lá. Tá. Ele vai para os Estados Unidos, para o atual Estados Unidos, que era absolutamente desconhecida pelos europeus da época, né? Então, assim, depois de alguns dias de viagem, ele chega no que hoje a gente conhece como Flórida, e ele vai ser o primeiro europeu, de fato, a colocar os pés ali, né? Inclusive, ele nem sabia que era um continente, ele achava que era uma ilha, e assim, um lugar de natureza muito exuberante, né? É muito próxima daquela descrição do paraíso do Gênesis. Você está ouvindo? Acredite, se quiser. E assim, então não era difícil você colocar essa fonte da juventude mítica e milagrosa, né, nessa América do século XVI. O Novo Mundo tinha ares mitológicos, né? Assim, era o paraíso da abundância. Tá, mas eu não entendi o seguinte, alguém virou do nada e falou assim, deve ter uma fonte d'água por aí que se beber eu fico novo de novo, eu vou procurar, é isso? A princípio sim, ele sabia. A princípio, que fique bem claro. Mas enfim, ele chega nessa América, né, selvagem ainda, e assim, é o lugar da abundância, cara, total, né? Assim, além de ouro e prata, você tinha rios incríveis, florestas, frutas, animais de todos os tipos, peixes, aves, coisa que você não encontrava na Europa, né? O que você encontrava na Europa com facilidade nessa época? Você encontrava guerra, epidemia e, sobretudo, fome. Só nessa América superabundante podia surgir lendas como a do Caçador Afortunado. Não sei se você já ouviu falar dessa lenda. Já ouviu, Jackson? Eu nunca ouvi falar. O que é a lenda do Caçador Afortunado? Um caçador está no meio da floresta, nessa América selvagem, e ele se vê atacado ao mesmo tempo por um alce gigante e por um urso gigante. Sim, 2 seres monstruosos. Ele vai, mira numa pedra, a pedra que está exatamente no centro, né? Ali dividindo o urso e o alce, né? Ele vai acertar essa pedra, essa bala vai bater na pedra, vai se dividir em 2 e vai acertar cada um animal. E eles vão cair ali mortos. O impacto da bala na pedra quebra a pedra e fragmentos dessa pedra vão matar um esquilo numa árvore. E assim, o coice é tão forte da arma que ele vai cair num lago. E ele sai do lago com os bolsos cheios de peixes, cara. Sim, essa era a fartura lendária dessa América recém-descoberta. Mas aí, quando ele chega na Flórida, né, o Ponce de León, ele vai ter um choque de realidade ali básico. Né, que aquele lugar não é tão paradisíaco assim, né? Cara, o cara vai enfrentar rios traiçoeiros, pântanos, mangues, febre amarela, brejos, calor, malária, tempestades tropicais, animais selvagens, serpentes. Enfim, assim, cara, é o pacote completo de hostilidades contra a vida humana. E isso tudo para ele não encontrar a fonte da juventude. Ele vai passar altos perrengues e não vai encontrar nada. Mas ele vai ouvir de alguns índios, né? Sempre os índios ali. Os índios só na pilha errada. Definiu muito bem. Então, assim, ele vai ouvir de alguns índios, né? Que num pequeno arquipélago ali próximo, que hoje são as Ilhas Bimini, né, um conjunto de ilhas realmente assim, belíssimas. Fica próximo da Flórida, né, assim, 80 quilômetros da Flórida. Ali nesse conjunto de ilhas, nesse arquipélago, vive um povo muito sábio e que tem uma longevidade assim, absurda. Então o Ponce de León parte para essas ilhas. E aí é a tal da pilha errada que tu falou, né? A gente percebe aqui um padrão, né? Que a gente vai ver, por exemplo, na busca pelo Eldorado também.
e outros lugares míticos, né, sul-americanos. Os indígenas sempre mandando os conquistadores para mais longe, para lugares mais remotos, mais hostis, esperando que os caras se ferrem, né? O conquistador espanhol, ele chega muito brutal, cara, matando todo mundo e escravizando e violentando. Então, assim, os índios sempre, ó, cara, tem um tesouro, tem uma fonte da juventude, tem uma cidade do ouro, cada vez mais longe. E os caras vão e acabam se ferrando mesmo, né? Pois é, eles tinham que chegar numa tribo lá e ver o cacique novinho, o cacique tipo com 15 anos de idade, mandando em todo mundo, e o pessoal fala assim, não, ele tem 200 anos de idade e tal. Aí sim, eu ia falar assim, pô, como que ele ficou assim? Aí eu ia atrás. Agora, só porque falaram, eu vou atravessar meio mundo, naquela época, nem fudendo. O meio mundo nessa época é meio mundo real, cara. É? Você imagina, né? Não tem os meios de transporte, né? Enfim, não tinha estradas, não tinha... Era realmente... Era casca grossa. Você tinha que ser muito animado, cara, muito animado mesmo. Isso eu acho que até aumentava um pouco essa parada de pode ser que seja real, porque eles não conheciam nada. Eles não sabiam o que tinha atrás da próxima montanha, praticamente. Então pra eles podia estar lá. Pra gente é fácil falar, né? A gente tem satélite, né? Pra eles era... É questão, assim, a cobiça e fé, né? Tem uma música do Milton Nascimento, né, que fala disso. Foi basicamente sobre isso que a gente conversou sobre lá no episódio nosso de Lugares Míticos, parte 1, que a maioria das expedições ali, sim, tinha um foco de aventura, de desbravar e tal, mas era movido pela cobiça. Sim, verdade. E hoje mudou algumas coisas, mas também não tudo, né? Semana passada saiu uma lista das 25 fotos que definem acho que é o século XX, se eu não me engano. E tá lá uma foto do Sebastião Salgado, que ele tirou em Serra Pelada, né? E, cara, é uma loucura aquilo ali, né? Formigueiro de gente, assim, em condições, cara, inimagináveis, né? Que ali é a febre do ouro, né? Olha só, esse pessoal foi lá em expedição, procurou a Fonte da Juventude, não acharam nada. E essa lenda, ela continuou durante os anos ali, chegando até o nosso tempo moderno, assim. Muita gente jura que tal lugar tem Fonte da Juventude. Por que essa... Sim, eu sei que é porque é uma coisa que todo mundo busca, juventude eterna, não envelhecer, a imortalidade. Mas por que esse mito se manteve tão forte? Assim, é porque realmente é um mito. Os mitos duram, né? Os mitos e as lendas, elas não têm validade, né? A gente fala de mitos e de lendas aí de, cara, 8 mil anos, 10 mil anos, que eram orais e passaram para a escrita e hoje estão na internet. É porque os mitos explicam muito quem a gente é, o que a gente busca, né? Os mitos são narrativas basicamente sobre quem a gente é. Por isso que dura. O homem da antiguidade para o homem de hoje mudou, mas não mudou muito, né? Eu leio muito sobre, assim, um assunto que me interessa muito, filosofia antiga, filosofia da antiguidade, né? Tu vê muitas coisas que os caras falam há 2000 anos, cara, hoje em dia, completamente válido aí. O homem muda, mas não muda tanto assim, né? E os mitos são isso, né? É uma parte essencial do ser humano que permanece. Mas voltando, PH, ao mito do Ponce de Leão e da Fonte da Juventude, assim, que é mito, mas não é muito também. Assim, o Ponce de Leão, ele foi na Flórida, cara, sofreu horrores, não encontrou a Fonte da Juventude, foi para essas ilhas, também não vai encontrar nada, e ele volta para a Espanha, assim, de mãos abanando, né? Não arrumou nada. Só que ele faz uma segunda viagem à Flórida, atrás da fonte novamente, e também não encontra. E nessa segunda viagem, assim, ele vai se ferrar completamente. Porque ele vai entrar em conflito com os índios de lá, que são brabíssimos, os índios Calusa, e ele vai levar uma flechada e, assim, vai sofrer ainda um bocado com aquela flechada que ele leva, infecciona, enfim. Sei que em 1521, o Ponce de Leão morre sem encontrar a Fonte da Juventude. Ele morreu com quantos anos? Rapaz, jovem. Ele não era muito velho, não. Eu não tenho aqui exatamente, mas não era muito velho. Mas naquela época também todo mundo morria jovem, tem isso também. Então... sim. A expectativa de vida não era das maiores. Não, a expectativa naquela época era 25 anos. Nossa. Então era igual hamster. Viveu muito, então. Mas é isso, cara. É uma saga que é extremamente fascinante, né? É a própria saga ali da humanidade em busca da saúde plena e da vida eterna, né? Assim, é um desejo universal, não tem como a gente não se identificar com isso.
Rodrigo, mas tem alguma história assim marcante, tirando essa desse cara aí que morreu procurando lá na Flórida? Tem alguma história assim marcante da Fonte da Juventude? Porque, eu vou te falar a verdade, quando a gente marcou pra gravar isso aqui, eu lembrava de um tanto de história, de tanto de filme que eu vi, mas agora eu não tô lembrando de quase nenhum, cara. Ah, mas tem alguns. Você já citou já o Indiana Jones, né? E a Última Cruzada. O Último Grau, né? Não, a Última Cruzada. Isso, Indiana Jones e a Última Cruzada. Tem o Aliens. Os Aliens... O oitavo passageiro só existe por conta do desejo da juventude eterna. Você fala das câmeras de criogenia? Não. Não se esqueça que lá no Aliens Prometheus, aqueles arqueólogos encontram, né, as evidências de que os seres humanos tinham sido criados por uma raça alienígena. Exatamente. Os engenheiros, não me falha a memória. E vão numa expedição procurar os engenheiros, né? Encontram essa raça. E, assim, já no final do filme, a gente fica sabendo que o cara que patrocinou a viagem não era simplesmente uma curiosidade científica ou arqueológica. Porque ele foi atrás dos engenheiros porque ele estava velho, ele estava quase morrendo, e era até interpretado pelo Guy Pearce. Isso, cara, é agora que... Pô, bicho, eu tô precisando prestar mais atenção nas coisas, agora que eu entendi o filme. Entendeu? Ele vai agora lá, eu entendi. Porque ele quer a vida eterna, que ele tá morrendo, entendeu? E no final o engenheiro lá não quer nem conversa, assim, olha pra cara dele, quebra o pescoço, arranca o pescoço, não lembro. Mas enfim, os aliens só existem e depois vai ter todos aqueles eventos que vão desencadear a origem dos aliens, né? Mas começa com a busca da fonte da juventude eterna, melhor dizendo. Cara... a gente tem muitas influências, assim, tem um filme, esse eu acho que é o mais próximo, assim, dessa fonte do Ponce de Leão. É um filme chamado Fonte da Vida. É daquele diretor Darren... Aronofsky. Isso, Aronofsky. Aronofsky, é isso mesmo, isso aí. Esse mesmo. É o cara que dirigiu o Cisne Negro, né? Fez o Noé, dirigiu A Baleia. É um diretor muito bom de filmes ruins, é isso. Pois é. Mas tá lá um cara lá, um conquistador espanhol, não sei se você se lembra, num dos segmentos, é o segmento do passado, claro, tem lá o conquistador espanhol que tá procurando ali a fonte da vida e tal. Esse é baseado no Ponce de León. Então, mas enfim, como diz um tal de PH Carvalho, é um filme de explodir a cabeça. Sim, do mau sentido. Cara, eu tava tentando lembrar que agora referências da Fonte da Juventude em filmes e tal. Eu lembrei de um episódio de Thundercats, que tinha uma fonte da juventude que o Lion foi lá e ele voltou a ser criança. Porque tinha uma cachoeira lá, e acho que ele tinha que se banhar na cachoeira com a água corrente descendo, não podia ser no lago pra voltar. Tinha alguma coisa assim. E como é que eles iam fazer pra entrar lá sem virar criança e fazer o Lion voltar, entendeu? Cara, assim, esse desejo, não propriamente a fonte, né, mas o desejo da juventude eterna, cara, é muito entranhado na cultura pop. Se a gente começar a pensar aqui, tem o Highlander, né, que é assim, cara, super clássico, né? Eu acho que é uma reflexão assim, muito profunda, né? Assim, é vestido de filme de fantasia, né, de ação, mas é uma reflexão assim, bastante profunda sobre, cara... Sobre o ciclo da vida, porque, cara... será que vale a pena, né, viver pra sempre? Exato. A primeira vez que eu vi esse filme, eu vi esse filme quando eu era criança. Foi a primeira vez que eu parei pra refletir no sentido da vida e, tipo assim, que bate a ficha cai e fala assim, um dia eu também vou morrer, entendeu? É o fim da infância. Cara, exato, acho que foi esse o ponto ali de quebra. Nesse filme tem uma parte que é muito legal, que o MacLeod, que é o Highlander, conhece uma mulher, ele se apaixona por ela e tudo, e ela vai envelhecendo do lado dele até ele ver ela morrer. E depois, mais pra frente, ele fala que essa dor que ele teve, ele não quer mais carregar, e que o que de início ele achou que era uma bênção, não é uma bênção, porque você vê todo mundo que você ama morrer, e você vai estar sempre sozinho. É uma moeda de dupla face aí, que uma das faces é amarga, né? E assim, não precisa nem falar do Drácula e todos os vampiros que vêm depois, né? Cara, essa parada da vida eterna, se for expandir o conceito ali da Fonte da Juventude, é uma coisa muito grande, assim, na cultura pop, em literatura, em tudo, cara, tudo. Porque esse é um assunto que sempre foi muito explorado. Sim. É porque mexe muito com a gente, né, cara? É o fim, né? Ninguém quer o fim, né? Será que é o fim? Eu sempre me pergunto isso, será que realmente é o fim? Porque às vezes, cara, a gente tá nesse ponto aqui, a gente tá igual a gente tá aqui agora, aqui, vivendo, mas de repente isso aqui não é nem o início e nem o fim, saca? É tipo o meio do caminho. Acho que o Jackson
pode falar melhor do que a gente, né? Pois é, Jacques, e aí? Pois é. Opa, me afoguei aqui. Pois é, eu vejo assim como apenas um capítulo numa história infinita. Cada vida é um capítulo. Também existe também uma comparação bem legal, que acho que o Wagner Borges faz, que cada vida que a gente tem é um ano na escola, digamos assim. Você tem a pré-escola, vai da primeira série, segunda série, e assim vai. Até terminar seu doutorado, seu pós-doutorado. Então é mais ou menos isso. Você vai evoluindo e melhorando, e depois numa outra vida você vem de novo e tenta aprender o que você não aprendeu, e assim vai. E eu acho que é uma comparação bem interessante. Agora, se for expandir isso aí para dentro desse tema, de querer ser sempre jovem, dentro do ponto de vista espiritual, isso seria algo irrelevante, porque você, teoricamente, sempre seria espiritualmente jovem. Na espiritualidade, por exemplo, pelo que a gente conhece, a sua forma física, como que você vai se apresentar como espírito, tem mais a ver com a sua mentalidade. Então, se você tem uma mentalidade jovem, sua aparência será jovem. Se você tem uma mentalidade de um senhor de 50 anos, é assim que você vai se apresentar espiritualmente. Cara, se for pensar por esse lado, Jackson, eu não vou envelhecer nunca. Nunca. Nem eu. Cara, eu sinceramente, eu tava comentando isso dia com minha mulher, porque eu gosto basicamente das mesmas coisas que eu gosto desde que eu era criança. Entendeu? Eu sou praticamente a mesma pessoa que eu era quando eu era mais jovem. A minha cabeça se manteve jovem. Eu fico olhando assim, meus pais, meus avós, eles tinham uma cabeça muito diferente com a idade que eu tenho hoje, da idade que eu tenho, entendeu? Eu não sei se é o modo como a gente vive agora, todo mundo se comunicando. Eu não sei te explicar, mas para mim a sensação de idade hoje em dia, ela é muito mais um número do que significava realmente alguma coisa antes. Você entendeu o que eu quis dizer? Que hoje em dia as pessoas se sentem mais jovens. Uhum. Eu tenho a mesma opinião que você. Exatamente a mesma opinião. Ainda o pessoal brinca, né? Que idade que eu tenho, né? Você me fala que tenho 18, porque eu não me vejo como um cara mais velho. Eu me vejo como um jovem. Ô Jackson, a gente tá falando da fonte da juventude, e se tinha uma pessoa que tinha que ser investigada, duas que tinham que ser investigadas, é você e o Dr. Arthur Gatti. Esses dois são conservados no formol. Eu vou contar pra vocês que estão escutando aqui outro dia eu tava conversando com o Jackson, assuntos particulares no WhatsApp, e eu tava dando um conselho pra ele. E num determinado ponto do conselho eu falei assim, ô Jackson, eu sou mais velho que você, e o dia que você tiver a minha idade, você vai entender o que eu tô falando. E esse bosta, ele me falava que ele era novo, e ele é 2 anos mais novo que eu. Entendeu? Então, ele é conservado formal. Igual o Arthur Gatti, você olha pro Arthur e você tira a barba do Arthur, o Arthur não faz cirurgia nunca mais na vida dele. Porque ninguém vai autorizar o menino de 15 anos a fazer cirurgia. Não, inclusive, o Jackson, essa semana, deu uma entrevista na web e ele falou a idade dele. Foi, eu choquei. Ali que eu descobri a idade dele, eu fiquei chocado. Eu até comentei lá no grupo de WhatsApp e falei assim, gente, o cara é a revelação do ano. Eu acho que vocês entenderam errado. Eu falei uma idade e vocês somaram aí 2 décadas a mais, eu acho. Todo mundo entendeu errado. O Jackson tirou 1 década de cada perna que ele tem, né? Mas, Rodrigo, eu sou muito inocente, porque a gente tava conversando e o Jackson falou assim que o primeiro congresso de ufologia dele foi quando ele era adolescente, em 97. Caramba. Então, por aí você tira a idade do nosso amigo, entendeu? Eu também era adolescente em 97, mas na hora eu nem tinha um. Mas, Jackson, o que você acha da Fonte da Juventude? Você conhece alguma história interessante da Fonte da Juventude? Vou pegar, por incrível que pareça, eu conheço, mas também, por incrível que pareça, eu não lembro de nenhum. Acho que deve ser memória falhando por causa da idade. Cara, é impressionante porque eu lembrava de um tanto de histórias da Fonte da Juventude, tanto que quando o Rodrigo falou assim, PH, vamos falar da Fonte da Juventude? Cara, veio tanta coisa na minha cabeça, tanta coisa, tanta referência, mas agora sim, me fugiu da cabeça. É comigo também. Aqui me puxa mais ou menos, vou até te perguntar, Rodrigo, se teve alguma coisa em relação às cruzadas e na busca de uma Fonte da Juventude, e se o Rei Arthur e o pessoal ali da Távola Redonda tem alguma coisa a ver com isso? Nesses 2 casos, tanto as lendas, né, arturianas, quanto a época das cruzadas, eles estavam em busca do Santo Graal, né? É um objeto assim que vai ser extremamente cobiçado, tanto pelo rei Arthur e os seus cavaleiros, quanto pelos cavaleiros cruzados. E aí a gente volta, né, naquela acepção do Santo Graal como uma fonte da juventude, né? Não só uma fonte de vida, mas uma fonte de juventude física, né? Biológica. Essa aqui é a nossa primeira
parte dessa conversa, porque eu pretendo voltar aqui com o Dr. Arthur Gatti. Aí eu tô me segurando aqui porque eu quero perguntar pra ele, do lado científico, se existe alguma coisa que possa ser uma espécie de fonte de juventude. Então aguardem que esse papo aqui vai ter uma segunda parte. Então, voltando de novo, novamente, ao Ponce de León, o cara que foi lá buscar a fonte da juventude na Flórida e só levou flechada. Pois é, ao que tudo indica, o Ponce de León nunca foi atrás da fonte da juventude. De novo, citando o nosso filósofo mineiro PH Carvalho, é de explodir a cabeça. Por quê? Porque não há nenhum registro, e quando eu falo de nenhum registro, eu estou falando de documentos, cartas, diários, mapas, ou mesmo alguma iconografia da época. Não existe nada que indique que o Juan Ponce de León, em algum momento, buscou a fonte da juventude na Flórida. Isso não existe nenhum registro. Zero. Agora, uma parada assim, deixaria material, nem que fosse assim, fui e não achei nada, um diário de expedição, uma coisa, não? E assim, às vezes não existe um diário de uma expedição, né? Mas outras pessoas escrevem sobre isso, né? Algum membro da expedição, ou algum parente do expedicionário, do cara que fez a expedição. Mas no caso do Ponce de León não tem nada, cara. Aí assim, a gente se pergunta, né? Então como é que surgiu a lenda dessa fonte de juventude do Ponce de León? A maioria dos historiadores concorda que essa busca foi um boato muito maldoso. O Ponce de León, ele era um cara extremamente poderoso. Para você ter uma ideia, ele era amigo muito próximo do Cristóvão Colombo. Quando o Cristóvão Colombo fez a segunda viagem dele até a América, em 1493, o Ponce de León estava junto. Então era um cara muito poderoso e que tinha muitos inimigos na corte espanhola. E assim, era um cara praticamente intocável, né? Então, assim, os inimigos dele usaram as armas que ele tinha, né, para atingir o Ponce de León. Então, assim, como o Ponce de León era um cara praticamente intocável, os inimigos usaram ali as armas que tinham, né, para atingir o cara. E uma dessas armas foi fazer circular um boato de que o Ponce de León tinha ido à Flórida procurar a fonte da juventude. Por quê? Porque ele não estava conseguindo fazer mais o papel de marido. E a esposa tinha dado Pois é. Hoje ele acharia a fonte da juventude da primeira farmácia. Pois é, hoje é fácil, né? Então, assim, o Ponce de León, cara, não tava mais dando conta e a esposa teria dado um ultimato pra ele, ó, cara, ou você dá um jeito nisso aí, ou você dá um jeito de rejuvenescer, ou eu vou procurar um cara mais novo. Pô, se eles tivessem chegado pros índios e falar assim, você tem catuaba? Tinha resolvido o problema dele, pronto, era o elixir da juventude. Pois é, deram mole. Assim, não é de hoje que existe fake news, né? E essa pegou e, cara, a gente tá falando dela aí 500 anos depois, né? Segundo os historiadores, né, que o Ponce de León ele foi à Flórida, mas o que ele foi procurar era o que todos os conquistadores buscavam, né, na época. Era ouro, prata, os frutos da terra, né, as árvores, as melhores árvores, e índios, né, para serem salvos, terem as almas salvas. Mas, assim, falou, não, foi um boato, não existiu a fonte da juventude. Mas encontraram a fonte da juventude. De novo, explodindo a cabeça. A fonte da juventude foi encontrada? Eu sei que tem uma pegadinha aí, porque... Mas enfim, vai lá. Não, cara, foi encontrada mesmo, cara, e não foi uma ou duas fontes da juventude, não. Mas pelo menos uma dezena de fontes da juventude. Que funciona? Que funciona. Ô, Rodrigo, peraí, essa tiração com minha cara, como é que é isso? Se você for na Flórida, cara, tem dezenas de fontes da juventude dizendo serem a verdadeira fonte da juventude de Ponce de León. Não, tá. A fonte da juventude de Ponce de León, que seria a que ele encontrou, não que ela é real. Se você chegar lá na Flórida e dizer que aquela fonte da juventude, e aí o que a gente entende por essas fontes da juventude, né? São bebedouros públicos, são piscinas particulares, né, que você vai pagar ali uma quantia ali módica para você usar e rejuvenescer, né? Então, se você chega num lugar desse e diz que não é a fonte da juventude do Ponce de León, cara, você vai ser processado, entendeu?
sabe que nos Estados Unidos tudo dá processo, né? Ah, cara, putz, velho. Eu vou me abster de comentários. Isso é a mesma coisa que vender feijão mágico pra chegar lá nas nuvens. Mesma coisa. Assim, pode não ser a fonte da juventude, mas pelo menos, cara, fonte de lucro aí pra uma galera. Com certeza. Com certeza. Ela pode não ser a fonte da juventude, mas ela é a fonte da juventude de muita gente, porque com dinheiro ali você faz plástica. Aí você rejuvenesce. É isso aí. Pronto, resolveu. Resolveu o enigma. Pois é. Como são essas fontes, né, cara? É curioso, mas a maioria dessas fontes, elas têm água salobra, dada a proximidade, né, com o mar, e elas são muito mais radioativas do que o recomendado para o consumo. Então, na verdade, ela faz mal. Porque salobra, pra quem não sabe, água salobra é água misturada, água doce misturada com água do mar, não na proporção do mar, nem na proporção do rio, é um meio termo ali. Então ela fica levemente salgada. Exato. E se você beber aquilo, você ferra seu rim. E outra, né? Essas fontes, elas têm um nível de radioatividade assim, muito além do que o recomendável. Assim, toda água in natura tem algum nível de radioatividade, né? Por conta dos minerais do solo. Mas essas da Flórida, elas têm um teor muito elevado, que ali a geomorfologia do lugar criou bolsões ali de rádio, que é altamente radioativo, né? Então as águas ali são um pouquinho radioativas demais. E pior, né, cara? Cheira ovo podre, né? Pois é. Essa salobra é radioativa, mais do que o recomendável, e ainda cheira ovo podre, porque o solo tem muito enxofre. Tem umas fontes assim, que vem uma plaquinha assim, né? Uma plaquinha do governo, dizendo: use a água por sua conta e risco. Isso existe, cara. Vou te mandar a foto. Eu quero. Manda pra mim, por favor, que eu vou colocar pro pessoal no Instagram na postagem desse episódio pra eles verem. E assim, tem muita gente, mas muita gente mesmo, que acredita que apesar da radiação e do cheiro, essas águas fazem bem, principalmente para os norte-americanos. Faz. Por isso que eles são paranoicos daquele jeito. Por quê? As fontes da Flórida, elas têm uma quantidade assim, bem alta de magnésio, né? E mais de 80% dos norte-americanos têm deficiência de magnésio. Porque é uma população que consome muita água engarrafada. Essa água engarrafada é filtrada, né? E no processo de filtração, elimina-se o magnésio. Então, a água de garrafa lá ou tem pouquíssimo magnésio ou não tem nenhum. E aqueles que consomem água da torneira, eles também não consomem magnésio, porque eles adicionam flúor, né, na água dos abastecimentos públicos, e o flúor neutraliza o magnésio. Então, essa fonte da juventude, apesar dos pesares, acaba nutrindo o corpo de magnésio que eles não têm. E, obviamente, também são vendidas assim. Money Talks. É isso. Você está ouvindo Acredite Se Quiser. Falamos hoje da fonte da juventude, da busca pela fonte da juventude. Eu realmente esperava que tivesse, assim, uma mística em volta, que o Mago Merlin tivesse envolvido, que alquimistas tivessem tentado, mas enfim. Foi só algumas histórias de exploradores que foram procurar alguma coisa que provavelmente não existia. Mas, Rodrigo, valeu demais sua presença aqui, espero que você volte outras vezes aqui, inclusive pra gente falar de outros lugares míticos, que Atlântida está na lista, né? Atlântida é o local, né, mítico por excelência, né? É o ápice da carreira. Pois é, e só tirar essa dúvida, é Atlântida ou Atlantis? Em português, Atlântida. Atlantis seria em inglês, né? Então tá, estamos no Brasil, será Atlântida. É isso. Ajudem a manter o projeto do Acredite Se Quiser no ar. Estamos com 2 episódios por semana, o Sessão da Meia-Noite, os nossos episódios regulares. Então dê uma moral pra gente. Acessem o nosso site acreditesequizerpodcast.com.br, façam a assinatura de vocês e assim que fizerem a assinatura, você já tem o acesso ao nosso grupo do WhatsApp. Entra lá, vem trocar uma ideia com a gente sobre os nossos episódios, sobre filmes.
Então, valeu, nos vemos na próxima semana com mais algum caso interessante, misterioso e diferente. E não se esqueçam que aqui nós só contamos as histórias. Acredite, se quiser.